O sacramento do matrimônio é o que nós vamos ver hoje, o sacramento de missão, assim como o sacramento da ordem. Ele não é para todos, é para alguns que Deus escolheu. A gente vai entender hoje como que é isso, assim, em termos muito gerais, muito básicos, muita coisa que poderia ser falado depois. Como todos os sacramentos, qual que é o objetivo principal do sacramento? Vocês conseguem lembrar do que se trata? Por que tem sacramentos? Sabe, Breno? Redimir os nossos pecados? Um deles, especialmente, que é a confissão, mas mais do que isso. O que o sacramento me dá que sem o sacramento eu não tenho? Para seguir a igreja, não. Os sacramentos seriam os mandamentos da igreja. Não, os mandamentos é mandamento, né? Não. Sacramento é outra coisa. Mas, Por que eu tenho que buscar os sacramentos? Não é, por exemplo, o batismo. Por que tem que batizar? aumentar a fé. Quase. Aumentar o amor de Deus. Aumenta isso. Mas é uma outra palavra. Começa com G. Glória. Quase. É uma glória também. G. Para me dar a graça. Graça. Que é aquilo que me faz ser amigo de Deus. Né? Porque no pecado eu estou na inimizade. Então todos os sacramentos aumentam a graça. O que é graça? É um dom sobrenatural. Ou seja, está acima de qualquer natureza. Não tem nada que você pode fazer que possa te merecer o perdão dos seus pecados fora do sacramento, entende? É sobrenatural. E é uma graça porque é um dom. Deus não tem direito, aliás, Deus não tem o dever de me dar. Eu não tenho direito de receber. Ele simplesmente dá porque Ele é bom. Por benevolência. Eu vou citar o mesmo exemplo que eu dei semana passada. Gente, o que é o ser humano para Deus se lembrar da gente? O que nós somos? Não é nada. Né? Lembra que eu falei das estrelas? Via Láctea. Só Via Láctea são 200 bilhões de estrelas. Ao mais perto está quase 1000 anos-luz. Isso é um nada. O que é o planeta Terra, o sistema solar? Não é nada. Então, o que somos nós para Deus se lembrar da gente? Mas Deus nos amou. Né? E colocou numa condição que nós somos no meio da criação. Porque nós não somos só matéria e não somos só espírito. A gente está no meio ali, entre os anjos e toda a ordem criada, certo? E por causa da causa toda do pecado original e da provação que nós estamos passando aqui, o ser humano caiu em inimizade com Deus. Então eu preciso da graça para restituir a amizade que era original. E nós perdemos no pecado original. Então, sem os sacramentos, eu não consigo isso. Por quê? Porque a Igreja Católica inventou? Porque foi Santa Teresinha, São Pedro, ou porque foi algum dos apóstolos, algum papa? Quem foi que inventou os sacramentos? Quem que instituiu? Quem que deixou isso? Porque no Antigo Testamento não tinha. Você sabe, Marcos? Quem foi que criou? Quantos são os sacramentos? Quantos são? É o número da perfeição. São 7. E quem inventou isso aí? Quem foi o criador disso? É uma pessoa. É uma pessoa. Quem criou os sacramentos? Porque não tinha no Antigo Testamento. Não sei. É um dos apóstolos? Não. Quem foi que falou assim, ó? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem falou isso? Eu repeti várias vezes, pelo amor de Deus. Ai, Jesus, eu não acredito. Quem foi que inventou os sacramentos? Eu acabei de falar o nome. Eu acabei de falar, você não prestou atenção. Você falou. Eu falei agora. Agora
Eu reclamei e falei o nome da pessoa que inventou os sacramentos. Jesus. É porque tá tão claro que a gente pensa em muita gente mesmo. Quem inventou os sacramentos foi Jesus, que ele é Deus. E só ele pode nos salvar. Lembra que eu expliquei que a ofensa tem valor infinito. Ele se encarnou porque a gente não ia poder pagar essa culpa, certo? Então, para restituir essa graça que os sacramentos dão, ele veio do céu, se encarnou, morreu no nosso lugar na cruz. E aí, o fato de que ele alcançou a salvação significa que todo mundo está salvo imediatamente? Não. Porque precisa manifestar liberdade. Deus não quer forçar ninguém a nada, certo? E como que ele fez isso? Para distribuir a graça dele nos sacramentos. São 7 sacramentos, são os canais da graça dele, como se estivesse ligado na cruz naquele dia que ele morreu. Entende? Então, se alguém é batizado, recebe a graça, o dom sobrenatural da filiação divina e o perdão dos pecados, naquele momento, por causa de quem? Por causa de Cristo na cruz, certo? E todos os outros a mesma coisa. Se o padre perdoa os pecados, é por quê? Por causa de Cristo na cruz. E quem inventou o sacramento da confissão? Foi Jesus também. Todos os 7 foram de Jesus. O sacramento do matrimônio é a mesma coisa. O sacramento da Eucaristia foi Jesus. Ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Então a gente tem que, muitas vezes, comungar do corpo e sangue de Jesus na Eucaristia, que é a missa. Que tem na missa, né? Mas você pode comungar fora da missa também. Porque isso aumenta o contato, aumenta a união com Deus. Te santifica mais, te faz perseverar. Certo? Um exemplo que eu já dei é como se você está na graça, é como se você tem uma corda que te une com Deus, certo? Um pecado venial é que você vai cortando pequenas fibras. Um pecado mortal, você corta de uma vez toda ela. E de novo, é sobrenatural, é um dom que Deus dá para quem deseja ou recebe validamente no sacramento. O sacramento tem que ser válido e lícito. Porque, por exemplo, eu não posso celebrar a missa, eu não tenho esse poder. Porque Deus deu poder para algumas pessoas para fazer isso, para perdoar pecados. Eu posso ouvir a confissão de vocês, mas eu não posso te perdoar os seus pecados. Só Deus perdoa. E Ele faz isso por meio dos sacerdotes. Entendeu? Um sinal dessa dignidade, para ficar assim bem claro, do sacerdócio que a igreja tem, é nos paramentos. Boa noite. Ademir, boa noite, tudo bem? É a estola. Que é essas 2 faixas que os sacerdotes têm que usar. Isso aqui é um quadro de São João Paulo II, ele era bispo, né? Então, o Papa, sempre quando ele está em um evento oficial, ele usa essa coisa vermelha, deveria usar, né? Que é a mursa, a da dignidade dele, papal, e a estola, porque ele é sacerdote. E sacerdote é sacerdote em todo momento, ele nunca mais deixa de ser. É uma marca que grava na alma. Entendeu? Então, todos os sacramentos, eles existem para quê? Para aumentar a minha união com Deus. É um dom sobrenatural. É uma coisa que Deus dá, que a gente não merece, mas Ele dá. Né? E dá das maneiras como Ele quis. Claro, porque Ele é Deus, Ele pode determinar o modo. E uma senhorinha aqui perto, a madrinha da Flávia, ela não aceita ter que se confessar com o padre, embora, tipo assim, é batizada católica, e nunca foi protestante, mas ela tem um pensamento muito protestante na cabeça dela. Que ela não quer confessar com o padre, porque ela não consegue aceitar ter que falar o pecado para uma outra pessoa que também peca, e essa outra pessoa ter o poder de perdoar. Mas pode ser a pessoa mais desgraçada do mundo. Deus, Jesus é Deus, e Deus deu poder para os apóstolos fazer isso. E o sucessor dos apóstolos. A gente vê isso no capítulo 20 do Evangelho de São João. Ele chegou nos apóstolos e falou: olha, receba o Espírito Santo. Quem vocês perdoaram os pecados, será perdoado. Quem vocês reterem, será retido. Independente da santidade de vida ou não. Pode não ser uma pessoa santa, pode ser um pecador mesmo. Miserável, desgraçado.
entende? Mas isso não impede da graça acontecer. E todos os sacramentos é para aumentar a intimidade divina, né? Agora vamos ver aqui o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, que Jesus fala sobre o sacramento do matrimônio, que já existia desde o Antigo Testamento. O matrimônio já existia, mas era um matrimônio natural, ainda não tinha o status de sacramento e não causava uma graça maior nas almas daqueles que se casam. A gente vai entender que graça é essa. Debate sobre o matrimônio. Mateus, capítulo 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Quer ajuda? Nessa parte aqui. É o Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Qual que é, Mateus? Capítulo 19. Versículo 1. Pode ir. Após esse discurso, porque ele estava falando de vários discursos, né, pessoal lá. Depois agora ele vai falar sobre o matrimônio. O próprio Jesus falando com as pessoas, que ele saía assim nos lugares, e uma multidão seguia ele, claro, porque ele curava muita gente, fazia milagre, e expulsava demônio, chamava muita atenção. Né? Imagina, andar sobre as águas. De repente você está andando de noite assim, Jesus vem andando sobre as águas. O medo que não dá, sei lá, de repente São Pedro ficou com medo. Mas depois ele viu que era Jesus e ficou calmo. Então, chamava muita atenção. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Embora ele era extremamente discreto, pequeno, humilde, né? Simples. Muito simples mesmo. E ele não só fazia milagres, mas ele anunciava o reino de Deus e convidava a conversão para as pessoas mudarem de vida, abandonar, né, os erros, os pecados. Vamos lá. Após esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão, Rio Jordão. Uma grande multidão seguiu e ele curou seus doentes. As pessoas seguiam em numerosos. Os fariseus, o que eram os fariseus? Tinham como se fossem partidos políticos, entendeu? Tinha os saduceus, os fariseus, tinha vários outros. Fariseus, saduceus, os zelotas. No tempo de Jesus, e tinha um outro, os samaritanos, que era tipo as divisões dentro do próprio povo judeu, né? E aí, essa galera, os fariseus, eles odiavam Jesus, não aceitavam que ele era o Messias, embora ele cumpria perfeitamente as profecias. Jesus se encaixava em tudo que os profetas haviam falado de como ia ser o Messias, o que o Messias ia fazer, onde ele ia nascer. Eles não queriam aceitar, ele achava que era só um louco, um blasfemo. Aí, o que os fariseus fizeram? Vamos aproveitar um momento para mostrar que Jesus é uma farsa, quando ele estiver com uma multidão muito grande de gente. E foi o que eles tentaram fazer nessa ocasião. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova, né? Para testar Deus, tentar Deus, isso é um pecado, cara. Aí eles perguntaram: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Aí Jesus respondeu: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Isso está lá no Antigo Testamento, no Gênesis. Deus deu essa ordem para Adão e Eva e toda a descendência de se unir. O homem tem que se unir à mulher, se retirar da casa dos pais, né, como diz o ditado, aqui em casa quer casa, e formar e constituir uma nova família para dominar o mundo. Essa é a ordem de Deus. Isso estava já no Antigo Testamento, então já havia o matrimônio. Jesus elevou isso à condição de sacramento.
Então, já existe um matrimônio natural. Aí Jesus continua, assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Aí Jesus respondeu, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Aí agora vem a declaração solene de Jesus. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, vou explicar isso, desposa outra mulher, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram, se tal condição do homem a respeito da mulher é melhor, então não se casar. Já que é assim, então os caras vão falar assim, então melhor não casar não, isso é muito difícil, é muito complicado. E de fato o matrimônio tem suas dificuldades. Aí Jesus respondeu, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles que foram revelados. Porque existem celibatários que o são desde o ventre de suas mães, e existem celibatários tornados tais pelas mãos dos homens. E existem celibatários que por si mesmos se fizeram celibatários por amor do reino dos céus. Estão junto a nós. Quem puder compreender, compreenda. Aí depois Jesus começa a falar outras coisas. Então, já no tempo de Jesus era complicado o casamento. É difícil mesmo. Jesus sabe disso. E é por isso que ele levou numa condição sobrenatural. Ele dá uma força maior. De graça para quê? Para você conseguir, casado, alcançar o céu. Isso é um instrumento de Deus na sua vida para a sua santificação. Por quê? Não existe amor sem sacrifício. Deus quer que nós amemos de volta. Para entender bem o sacramento do matrimônio, você tem que entender bem o sacramento do batismo. O que é o batismo? O batismo, você recebe a graça, a filiação divina e volta ao estado de amizade com Deus. E neste momento, você se torna amigo, próximo de Deus. Da mesma maneira, no sacramento você se torna tal qual próximo da sua esposa, de uma maneira abençoada e querida por Deus, que isso é um modo estabelecido por Deus para você alcançar a sua santidade, a sua purificação. Então, a amizade que tem que ter a minha alma com Deus pelo batismo é também no sacramento do matrimônio. E essa coisa romântica, sobretudo mulher tem isso, que fantasia muito, porque primeiro você se apaixona por uma caricatura. Quando você gosta de alguém, você vê a beleza do rosto, do corpo, do seio, das pernas, o modo de ser, o modo de falar. Isso tudo você está observando de longe, mas ainda você não conhece quem é a pessoa de verdade. O que é atraente, o que causa paixão, é uma caricatura externa que não é a essência daquela pessoa. Você só descobre isso, quem é a essência, convivendo, estando junto, conversando, se relacionando. E é só então que você pode amar, porque você não ama aquilo que você não conhece. E aquelas caricaturas, com o tempo, elas vão se passando. Pode até passar rápido, na hora do namoro, ou imediatamente quando você casa, né? O Padre Paulo fala isso, a gente já falou várias homilias, eu acho legal, interessante. Que paixão tem cura, se chama casamento. Casou, acabou. É simples assim. Porque sentimento passa. Ninguém consegue ter sentimento sempre, intensamente. Porque é contra a nossa natureza. Por exemplo, um filme de ação. É muito legal um filme de ação. Faroeste, Bang Bang Bang. Eu gosto muito de assistir com meu pai.
É da hora. Só que o clímax do tiroteio não é o tempo inteiro, porque ninguém dá conta de... ninguém dá conta de assistir um filme de ação que é o tempo inteiro tiro, bala, perseguição. Não é assim que funciona. É uma senoide, é uma frequência. Sobe, desce. É assim a nossa vida. Entende? Tem os momentos baixos, medianos e o clímax. Ponto mais alto. Todo filme é assim. Todo filme é assim. Porque é assim a nossa vida, a nossa estrutura. Né? E o amor é uma decisão. Não é um sentimento. Você se apaixonou, você conheceu, quis estar junto, se casou. E essa decisão do amor, ela se dá todos os dias. Até um dos dois morrer. Entende? Vai acontecer de envelhecer, vai chegar a doença, né? O corpo vai cair, vai ficar feio, o peito vai murchar. Sobretudo as mulheres, né? Isso faz parte. Nada é eterno aqui, tudo é efêmero nessa vida. Porque é transitória, tudo aqui tem característica transitória. O que é um trânsito? Uma passagem. Porque Deus não quer que a gente fique aqui definitivamente. Isso aqui é só um teste. Um teste que vai acabar. Então o sacramento do matrimônio, ele já existia. No tempo de Moisés, no Antigo Testamento, ele meio que autorizou, conversando com Deus, o divórcio. Mas porque ainda naquele tempo, Deus estava se revelando aos poucos. E pela pedagogia divina, Deus foi ensinando o que era certo e errado aos poucos, não foi imediatamente. Por isso que quando você lê na Sagrada Escritura, Noé teve várias esposas e teve relação com uma filha. Olha que doideira. Você lê isso e você, poxa... Aí você nem quer ler a Bíblia mais. Esse livro é louco. Bagaceira é essa, né? De pensar, sei lá, pai ter relação com a filha. Isso é horrível. Mas é porque o estado de perversidade que a humanidade se encontrou, né? Deus foi aos poucos, pedagogicamente, revelando e consertando isso, enviando os profetas. Certo? Aí existe uma outra passagem muito interessante também, de São Paulo, explicando sobre o matrimônio. Que ele diz assim, os deveres recíprocos dos esposos. Efésios, capítulo 5, versículo 22. É mais pro fim. Não, eu vou te esperar. Efésios? Efésios. É depois de Coríntios, depois de Gálatas, é Efésios. Mas também é no Antigo? Novo Testamento. No... Apóstolo São Paulo. 22? Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mais ou menos no meio do Novo Testamento. Depois de Coríntios? Coríntios, depois Gálatas. Tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Efésios. Capítulo 5, versículo 22. Tá. Vamos lá. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja e seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres submissas a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la, pela água do batismo com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível.
Então, São Paulo está falando qual que é o dever no casamento da mulher e do homem. A mulher tem que ser submissa, a mulher tem que obedecer ao esposo, porque Deus quis assim. Não é invenção da igreja, não é invenção de um papa, não é de um santo. Deus quis assim. E por quê? Porque está na natureza das coisas. E a crise que nós estamos na sociedade hoje, ela foi premeditada e proposital para ter homens fracos, que não querem assumir a responsabilidade de se casarem para serem pai com firmeza. Por quê? Porque quando você tem homens fragilizados, que não tem mais a identidade de si mesmo, né? Basta você ver a loucura que está a sociedade hoje, é muito mais fácil você implantar uma revolução, que é o que eles querem, uma revolução socialista, um governo total absoluto. Não dá para implantar uma revolução assim se tem pessoas que questionam e que lutam bravemente, né? O homem claramente tem diferença na natureza, na estrutura do ser e também na fisiologia. O homem nasceu para prover e proteger. As duas vocações do homem, prover e proteger. E estar disposto tal a defender a esposa e os filhos, ao ponto de, se preciso for, morrer por eles. E é aqui que está o grande problema. Por que as feministas não aceitam? Porque elas não entendem essa parte. As mulheres têm que ser submissas aos maridos como Cristo amou a igreja. Cristo não foi um solteirão. Ele se casou com a igreja. O que é a igreja? São as nossas almas que estão em estado de graça. E como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida dele para salvar a igreja. Como o marido tem que amar a esposa? Dando a vida, se precisa. Se sacrificando. Né? As circunstâncias diversas da vida. Eu não estou falando simplesmente no sentido de se matar, sei lá, para defender a esposa, se vier, sei lá, um bandido. Mas no trabalho, se doar, se desgastar pela sua família. Mas, sobretudo, estar presente. Né? Conviver, relacionamento. Conversa, diálogo. Porque, do contrário, a coisa fica meio sustentável. E o sacramento do matrimônio é o toque da graça de Deus para sustentar isso, para que isso seja possível. Porque senão a gente não é capaz. É muito difícil. O ser humano é complicado. Depois do pecado original, nós estamos numa relação meio de amor e ódio e a gente não consegue confiar mais uns nos outros. Você vê isso no pecado original. Quando Eva pecou, caiu na tentação da serpente, que era Satanás, Deus chega no jardim e vai falar com quem? Com Adão. Mas o que você fez? Quem falou para você que você está nu? Porque ele se escondeu de Deus, ele ficou com vergonha que estava nu. Aí o que ele fez imediatamente? Ele falou, ó, foi a mulher que você me deu. Ao invés de ele assumir a culpa, porque ele também errou, ele culpou outra pessoa. E é assim que a gente faz, imediatamente, quando eu tenho alguma situação adversa, eu tenho a tentação de fugir da minha responsabilidade. É o que se vê aos montes. E quando o homem não tem consciência da natureza do que ele é e da missão que ele tem, que tem que ser provedor e protetor da família, o homem tem que ser a lei. E a mulher tem que ser o afago da criança. O homem tem que educar. Não necessariamente. E agora, o que se vê nos casais hoje em dia? Uma disputa. Parece que tem duas mães, porque é uma disputa para saber quem tem mais o afeto da criança. E a criança, como não consegue ver uma estrutura firme no pai, cresce fragilizado. E não só isso, porque também, depois da Revolução Sexual da década de 60,
os homens não sabem mais o que é ser pai, de amar, ter confiança, mas estabelecer limites e disciplinar com virtude, claro. Você também não precisa espancar seus filhos. Geralmente o que se tem é um distanciamento, assim, de afeto. E não é, claro, não é sempre isso, mas na maioria dos casos, por exemplo, comigo. Eu gosto muito do meu pai, eu admiro muito ele. Mas pelo modo com que ele foi criado, ele foi assim, muito espancado pelo meu avô. Meu avô rejeitava ele, expulsou ele de casa. Então ele não teve uma boa figura paterna. E por causa disso, ele foi um pai assim ausente no sentido afetivo para mim e para o meu irmão. E isso, de uma certa maneira, criou um distanciamento entre eu e meu pai. E geralmente o filho, sobretudo o homem que cresce assim, é inseguro com as coisas da vida. Tem dificuldade de enfrentar problemas mais do que os que se dão bem com os pais. É incrível isso, mas é o que acontece. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Muito bem, Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, agora vamos ver as coisas que são próprias desse sacramento. O sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo estabelece a união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. E ele dá a graça para os dois se amarem mutuamente. O significado especial do sacramento do matrimônio, como a gente leu ali, ele é indissolúvel. Se o matrimônio acontece de verdade, ele é indissolúvel. Não tem o que fazer. Só a morte para separar. E por que o vínculo é indissolúvel? Porque não se pode quebrar senão pela morte, porque Deus assim estabeleceu e proclamou solenemente por Jesus, como a gente acabou de ler no Evangelho. No matrimônio, pode se separar do contrato de sacramento? Não, não pode. Porque o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade do sacramento. E quais os efeitos que o sacramento do matrimônio causa? O aumento da graça santificante na alma dos esposos. Né? Lembrando que, assim como na Santíssima Trindade, Deus é um só, mas eles são três pessoas ao mesmo tempo. Ele não vive sozinho, ele vive em família. Né? E do amor que ele tem pelo filho, o filho tem amor pelo pai. É um amor tão grande que procede do Espírito Santo. Assim Deus quis que fosse a família, porque o sexo ele é missão, ele não pode acontecer só pelo prazer. O sexo, quando ele ocorre fora do matrimônio e proibindo a vida, de qualquer maneira que seja, ele é pecaminoso, ele é grave, um pecado grave. E também o sexo não pode ser imoral. Não existem outras formas de sexo que são imorais. Por exemplo, sexo oral, sexo anal, essas coisas todas, pornografia. Sempre, mesmo que feito por duas pessoas casadas, é pecado grave. Porque atentam contra a natureza criada por Deus. E de novo, o sexo é missão, ele só pode acontecer se estiver aberto à vida. O prazer é bom e querido por Deus, é uma bênção. Só que é tão sagrado que ele só pode ocorrer se os dois estiverem dispostos a cumprir a promessa de aceitar todos os filhos que Deus mandar. Porque é isso que se faz no sacramento. Se promete diante de Deus aceitar todos os filhos que Ele mandar. Por isso que os métodos contraceptivos, eles são gravemente maus, desordenados e são pecaminosos, são graves. Né? Camisinha, DIU, ou os métodos de tipo assim, cirúrgicos, né? Vasectomia, aquelas outras coisas para deixar infértil. É pecado grave. Claro, se houver uma outra justificativa que, sei lá, esteja colocando em risco a vida, tipo, a mulher tá com risco de câncer, tá com câncer, aí tem que tirar o útero. Então,
É um caso especial, né? Nesse caso, ela pode tirar, ela não vai poder mais ter filhos. Mas isso tudo tem que ser avaliado e visto com um sacerdote, com um padre, a depender das circunstâncias. Muito bem, quem são os ministros? A cerimônia e a disposição para o matrimônio. Todo sacramento tem ministro, matéria e forma, certo? A gente viu semana passada. Faltou alguns, faltou o sacramento da ordem, que eu esqueci, depois eu lembrei. Né, que na ordenação, o ministro é o bispo, a matéria é a imposição das mãos e a fórmula é a oração consacratória. No sacramento do matrimônio, os ministros do sacramento não é o padre, nem diácono, nem bispo, mas é o próprio casal. Ele começa na cerimônia e ele só se consuma na relação sexual. Então, se os dois se casarem, mas não transarem depois, ainda o sacramento não foi consumado. Ainda não teve a união mútua. De que maneira se administra esse sacramento? Esse sacramento se administra porque conserva a natureza do contrato pelos mesmos contraentes, declarando na presença do pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. Ou seja, diante de Deus, o que acontece? Por que tem que ser um padre ou um diácono para o sacramento ser válido? Porque eles são, digamos, a testemunha qualificada diante de Deus daquilo que vocês estão fazendo. Quando se casam. Para que serve a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção que o pároco dá aos esposos é estritamente necessária para constituir o sacramento, mas ela é dada para sancionar em nome da igreja a união, como eu disse. Então, qual deve ser a intenção de quem contrai matrimônio? Fazer a vontade de Deus se é chamado para esse estado, né? Você tem essa vocação. Por exemplo, eu não vejo isso na minha vida. Eu vejo que Nosso Senhor me chama para a vida celibatária. E eu sou feliz assim, tranquilo. Vou fazer os votos, se Deus quiser, em breve. O Padre Tony está preparando. E esse não é o único estado de vida. Existe o sacramento do matrimônio, que é uma vocação também. Existe também o sacramento para o sacerdócio, para a vida religiosa, uma freira. São estados de vida. Deus chama cada um para uma missão específica. Então, se a pessoa tem essa vocação, ela deve fazer, sobretudo, para atender à vontade de Deus. Porque a vocação é um chamado de Deus, e deve exige uma resposta. E depois procurar nele a salvação da alma, porque se você está fora da sua vocação, dificilmente você vai ser salvo. Né? Deus dá graças especiais para você cumprir a sua vocação. E terceiro, educar cristamente os filhos, porque esse é o dever daqueles que se casam e têm filhos. Educar para o céu. Ninguém tem filhos para o mundo. Não é para isso que se faz. Você tem filhos. Você tem filhos para constituir cidadãos do céu. Porque no céu não nascem crianças. E aí, se você tiver filhos, se você educá-los para o reino de Deus, se um dia eles morrerem, serem salvos, eles serão eternamente gratos a você. Então veja que não é pouca coisa, é uma missão muito grande. Deus confia. É uma missão de vida ou de morte. De que maneira os esposos se devem dispor para receber o sacramento do matrimônio? Primeiro, devem se encomendar totalmente a Deus, para conhecer a vontade, para saber se é isso mesmo, pela vida de oração. Depois devem consultar os pais, preparar uma boa confissão, especialmente geral, confissão geral que se faz, né, antes de se casar. E depois de evitar toda a familiaridade perigosa pelo trato de palavras, que pode constituir uma infidelidade. Sei lá, por exemplo. Você tem que sempre pensar na sua família. Porque às vezes, quando é para a gente mesmo, as coisas são justificáveis. Alguns atos pecaminosos, né? Então, sei lá.
imagina, eu sou casado, só que eu fico o tempo inteiro que eu tô na rua, eu fico olhando, procurando mulher com roupa que tá meio indecente e tal. Aquilo é atraente, é agradável ver. Mas se eu sou casado, especialmente, eu tenho um dever para com Deus e com minha esposa de fidelidade. E aquilo fere a fidelidade. Então eu não posso consentir com essas imagens, com esses pensamentos, né, se eu tenho. Uma coisa é sentir, mas o pecado ele só acontece depois de consentir. Se você vê e continua vendo e desejando sexualmente aquela mulher que não é a sua esposa, você está pecando gravemente. E se você é casado, isso tem ainda uma circunstância que agrava aquele pecado. Porque você pecou contra o sexto e pecou contra o nono, porque desejou aquilo que não é seu. Muito bem. Quais são as obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Guardar a fidelidade conjugal, amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro. Você tem que suportar. Às vezes vai ser chato, vai ter hora que vai ser cansativo. Faz parte. E se tem filhos, cuidar seriamente para prover as necessidades deles numa educação cristã, para conduzi-lo ao céu. Como eu já falei, né? As condições de impedimento do sacramento, né? Quando não pode ocorrer o sacramento do matrimônio. Existem algumas coisas que, se tiver, o sacramento é nulo, assim como Jesus falou. Em caso de sacramento falso, você pode despedir sua mulher. Matrimônio falso. O que seria isso? Não ter nenhum impedimento. Então, quando você vai casar, você faz o processo, você tem que ser católico, batizado, você tem que querer, tem entrevista, tem que fazer o curso de noivos. Aí é feito as proclamas do casamento, é colocado sempre no mural. Olha, a secretária da igreja ela vai colocar: fulano e Beltrano vão se casar. Por que faz isso? Porque se alguém da igreja sabe de alguma coisa que invalida o sacramento, é obrigatório comunicar isso para a igreja, né? Porque para evitar que o sacramento seja nulo. Então tem várias circunstâncias que o sacramento pode ser nulo. Por exemplo, o sacramento tem que ser válido e lícito, né? Consanguinidade até 3º grau, né? Casamento de primo, ou de, sei lá, Deus me livre, de filho, de filha com o pai, ou filha com a avó, avô, né? Esse tipo de coisa assim. O sacramento não acontece. Mesmo que vai lá, casa, vai lá na igreja, não tem. É um sacramento nulo. Por isso que existe o processo de nulidade matrimonial, né? Uma das coisas que pode invalidar o sacramento é a imaturidade, né? Por exemplo, a lei da igreja não pode casar com menos de 16 anos para os homens, e para as mulheres não pode casar com menos de 14 anos. Se um desses dois casar nessa idade, menos que essa idade, o sacramento é nulo. Mesmo que vá lá na igreja, faz toda cerimônia, tudo, é inválido. Uma outra coisa também que impede casos de nulidade de sacramento por exemplo, se um dos dois já sabem antes do casamento que não pode ter filho porque tem um problema de saúde, alguma coisa assim, que é estéril, e não comunica isso antes do casamento, esconde, o sacramento é nulo. Casa e depois pode fazer o processo de nulidade matrimonial. E existe o tribunal da igreja, que um juiz eclesiástico que diz: olha, esse sacramento nunca aconteceu. E a pessoa que casa na igreja e separa e casa não? Aí está em adultério. Porque assim, se casa na igreja e o sacramento foi válido, então ele não pode casar de novo. A não ser que o marido ou a esposa morra. Aí pode casar de novo. Se o sacramento foi válido. Agora, se ele não foi válido, tinha algum impedimento, e mesmo assim fizeram a cerimônia, foram lá e tudo,
o casamento nunca ocorreu diante de Deus. Entende? Aí existe um processo canônico para investigar se houve alguma coisa que é impedimento do casamento. Então, se houve o processo de nulidade matrimonial e o juiz eclesiástico declarou que o sacramento foi nulo, então você nunca foi casado, você pode casar. Aí se ele casou, se foi válido, separou, não pode. Aí não pode. Aí você está em adultério. E aí não tem, você não pode comungar e você não vai pro céu. Morre e vai pro inferno. Você está em pecado. Certo? Aí tem várias coisas que podem ser causa de nulidade, né? Esse é só um exemplo deles, mas tem vários. Imaturidade, né? Ou infertilidade. Nossa, tem vários. Aqui o catecismo ele é muito resumido, ele não fala todos. Por exemplo, é inválido o sacramento se ele ocorrer contra a vontade do pároco. Né? Digamos assim, ó. Só um exemplo hipotético. Eu vou começar a namorar, eu quero me casar. Aí eu sou da paróquia Mãe dos Homens. Só que eu quero me casar na igreja lá do Santuário Auxiliadora, porque é uma igreja mais bonita. Vai ficar legal, as fotos, aquela coisa toda, eu quero me casar lá. Aí eu pedi pro Padre Tony fazer meu casamento. Beleza. Aí eu começo o processo lá e vou casar na igreja. O pároco lá, se ele for contra, tipo, o Padre Tony não é da Santuário Nossa Senhora Auxiliadora. Se o pároco lá do santuário for contra o meu casamento por algum motivo, se ele souber de alguma coisa e for contra, mesmo assim, se eu for lá casar, o padre fizer, o sacramento é nulo. Ele tem que ter autorização do pároco. E se o noivo for... Ou do bispo, né? E se o noivo for católico e a noiva for evangélica, por exemplo, protestante? Aí existe um caso específico, né? Nesse caso aí, existe a sanação matrimonial, que eu acho que é concedida pelo bispo, para que a pessoa não fique sem os sacramentos, né? Porque daí a pessoa tem que comungar, senão você não vai pro céu, né? Você não vai viver em adultério. Aí existe assim, como existe já o matrimônio natural, ele é abençoado para que a pessoa que é católica possa comungar, se o que é evangélico protestante concordar que a educação dos filhos vai ser na fé católica. Tem essa condição. Se aceitar, ok, aí beleza, você pode comungar, mesmo sendo a esposa protestante. Mas tem que educar os filhos na fé católica. Eles não podem ir na outra religião. Entendeu? Nesse caso. Certo? Uma dúvida? Você falou do caso da infertilidade. Se o casal descobre após... Depois. Aí não... Isso não invalida o matrimônio. Eles são casados mesmo. Só que Deus não quis conceder filhos. Porque no casamento é feita a promessa no altar, né? Aceitar todos os filhos que Deus mandar. Se o casal está tendo relação e por algum motivo não consegue ter filhos, mesmo fazendo tratamento médico e tal, porque tem tratamento, né? Paciência. É uma aprovação que Deus está enviando. Como foi, por exemplo, com Abraão. Um filho da promessa, veja, era super idoso. Certo? Vamos ver mais condições de impedimento. Ah, tá. Esse é um dos dois que fez voto solene de castidade e também o casamento não vale. O bispo tem que dispensar, né? Sei lá, o sujeito era religioso, era uma freira, fez uma promessa e saiu, abandonou a vida religiosa, quis se casar. Só que ela tem que pedir pro bispo a dispensa. Dispensar do voto que ela fez diante de Deus de castidade. Se o bispo não der essa dispensa, se ela se casar sem falar com ninguém, o sacramento é nulo, é inválido. Muito bem, deixa eu ver aqui.
Então, a outra pergunta. A autoridade civil pode dissolver com o divórcio o vínculo do matrimônio cristão? Tipo, os dois casaram na igreja, aí se separaram, teve divórcio no civil. Isso vale para a igreja? Não. Bem como também não vale o sacramento no civil. Tem que ser na igreja. Tem que ser na igreja. Não significa nada se casou no civil. Então a pessoa pode fazer um casamento na igreja, por exemplo, hoje, aí amanhã ir lá numa chácara e casar com, tipo assim. Civil, né? Cerimônia, Pode. Casamento civil pode. Desde que já esteja. Já casou na igreja, casou na ok. igreja. Certo? Então a pessoa tem que casar, depois do casamento, já, na noite do luto, já tem que já. Não necessariamente na mesma noite, né? Mas se eles não tiverem relação, o sacramento não terminou, entendeu? Não foi consumado. Foi o caso, por exemplo, dos pais de Santa Teresinha. Santa Zélia e São Luís Martã. Eles se casaram, eles eram muito santos, um povo de muita oração. Muito santos mesmo. Só que eles não sabiam disso. E aí eles se casaram e passou 8 meses. E eles fizeram um voto, os dois juntos, de ter que continuar virgens, os dois, que os dois eram virgens. Então a gente vai se consagrar a Deus, porque ele queria ser monge e ela também, na adolescência, queria ser freira, para se entregar todo a Deus. Aí o pároco da igreja que eles iam lá começou a perceber que 1 mês, 2, nada de ter filho. Falei, o que está acontecendo? Por que vocês não têm filhos? Disse, não, a gente fez promessa de virgindade. Eu disse, não, vocês não podem fazer isso, vocês se casaram. Vocês têm que ter relação. É um dever. É um dever. Tanto de um para o outro. Claro, que em condições de saúde também, né? Mas o esposo, a esposa não se pode negar o sexo um para o outro, estando casados. É um dever no matrimônio. Muito bem. Tá, deve-se também fazer o contrato civil? Pergunta o catecismo. É obrigatório que depois eu casar na igreja, casar no civil? Não. Aqui ele explica por quê, mas a gente já sabe. Bom, resumidamente, muito resumidamente, é isso. O sacramento do matrimônio. Uma dúvida? Uma pergunta? Não? No caso, por exemplo, de Nossa Senhora e São José, eles se casaram de verdade, mas eles nunca tiveram filhos biológicos deles mesmos. Nossa Senhora teve um filho biológico, Jesus, mas não era filho biológico de São José. Os dois fizeram um voto de castidade, porque era uma condição muito especial. Maria foi mãe de Deus, então aquele ventre, aquele útero, que é um altar, o útero da mulher é como um altar da vida. É ali que Deus cria uma alma e um novo ser humano. Então ele não poderia ser, tipo assim, manchado por outra pessoa. Nossa Senhora foi intacta, virgem antes, durante e depois do parto, inclusive. O que é um milagre. Porque não tem como a mulher ficar virgem. Se ela era, no caso Nossa Senhora, né? Ela era virgem antes do parto, antes de conceber Jesus. E depois do parto ela continuou virgem, porque o nascimento de Nosso Senhor foi um milagre. E isso está no Credo dos Apóstolos, né? Uma coisa muito interessante, é um detalhe pequeno, que aquele credo, eu já falei, né? Que a gente reza na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi feito pelos santos apóstolos, os 12 apóstolos. E no original dele, em latim, quando fala que Nossa Senhora é virgem, fala ex Maria Virgine. Nasceu de Maria Virgem. Em português não existe mais essa preposição, ex. Traduz com de, que não tem o mesmo significado. Que o romano, quando ele ouvia isso, ele entendia claramente que ela era virgem, ex Maria Virgem significa que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto.
Porque ex, em latim, tem ab e ex. Os dois significam quase a mesma coisa. O ab é quando uma coisa sai de dentro para fora, só que pelos arredores, pelos contornos. Agora, ex é quando sai mesmo, de dentro para fora, entendeu? Eu saio ex domo, eu saí da casa, de dentro da casa. Eu saí, ou quando o latim fala ab domo, ou seja, saiu da casa, mas tipo assim, tava no beiral, na soleira da porta, não tava dentro da casa. Aí a diferença que dá é porque quando Jesus sai de Nossa Senhora, ele nasce da Virgem Maria e ela continua virgem depois, eles usam justamente essa expressão para falar isso, o ex Maria Virgem, significa que Maria continuou virgem mesmo depois do nascimento de Nosso Senhor. E São José também foi sempre virgem, nunca teve nenhuma relação com ninguém, ele fez voto de castidade. A gente vê isso no Evangelho, nos primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus, também de São Lucas, do Sagrado Matrimônio de São José, que é o modelo. A família de Nazaré é um modelo, de como um matrimônio dá certo. Que das 3 pessoas, São José era o menos santo. Que Jesus é Deus, ele é fonte da santidade. Nossa Senhora era mais santo que São José, porque Deus elevou ela assim. E os 2 obedeciam São José, porque ele era o chefe da casa. E obedecia mesmo. Porque Jesus, ele foi filho de São José, não filho biológico, claro, mas foi filho putativo, como diz a teologia. E por ser filho, e por ser Deus, ele não pode pecar. E por não pecar, ele cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. E Jesus obedeceu a São José. E a Virgem Maria também. Porque o homem é o chefe da casa, é a cabeça. E ela foi submissa a São José. Embora ela era mais santa que ele. Cara, imagina São José ensinando Jesus a andar. Eu fico imaginando essas coisas, cara. Porque o Evangelho diz que Jesus foi igual a nós em tudo. Então ele teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Ele aprendeu a trabalhar. Então, Maria e Jesus viu o primeiro sorriso dele. Viu a primeira vez que ele caminhou, que ele caiu. Tudo. Imagina São José tendo que ensinar Deus a andar. Tão simples, tão trivial, tão pequeno. Maravilhoso isso. Muito bem, 1 hora de catequese. Finalmente consegui.